Como está a organização da sua vida familiar? Como estão os planos futuros? Como está a gestão financeira? Se você tiver alguma dificuldade, sua família sabe como lhe ajudar? Tem alguma coisa que ninguém sabe na família, só você? E se você passar alguma dificuldade, ninguém vai saber? Sobre esse assunto de planejamento familiar que nós vamos falar daqui a pouco. Eu acho que vai te ajudar bastante esse bate-papo. Por enquanto, vai lá, se inscreve no meu canal, por favor, toca no sininho para você ser lembrado diariamente de cada postagem que eu faço. Você não vai se arrepender de todo dia ter uma palavra de Deus na sua vida. Eu te prometo te dar algo bom, o melhor que eu puder. Que Deus te abençoe. Dá um like para mim aí, escreve algum comentário sobre o que você está ouvindo. Bem, em Gênesis 49, a gente lê assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Jacó está quase morrendo. E como ele sabe que já está sem enxergar direito, já está velho, ele decide reunir todos os seus filhos. Ele tinha 12 filhos. Ele reúne os seus filhos e ele começa a dar instruções. Ele começa a declarar o que será da vida de cada um deles após a sua morte. Ele começa a definir quais serão os rumos, quais serão os direitos, quais serão as obrigações de cada um dos seus filhos após a sua morte. Não existia naquela época aquela coisa de testamento, não existia aquela coisa de contratos assinados para relações familiares. Mas Jacó meio que faz isso. Ele tenta esclarecer para cada filho o que deveriam aceitar e o que não deveriam aceitar. O que não teriam como fugir seria de determinada maneira, ainda que não gostassem. E aí eu fico pensando, quantas coisas que acontecem na nossa família porque a gente não prepara as coisas, não dialoga, não discute, não passa informações. A herdeira de um dos maiores grupos de loja de varejo no Brasil, essa senhora não tinha filhos biológicos e ela faleceu. E agora as pessoas estão lutando para ver quem administra os 2 bilhões de patrimônio dela. E todo mundo quer. Uma empregada dela tinha um documento para gerir as coisas dela em caso dela não ter condições. Mas tem uma outra empregada que morou com ela, que já alega que era esposa dela, que tinha uma relação com ela afetiva. E aí o filho dessa outra mulher já alega que ele era tratado como filho e que, na verdade, ele não era filho biológico, mas era um filho afetivo. Resumindo, diante desse quadro, agora a mulher que recebeu a ordem de cuidar das coisas dela por documento está dizendo que também era companheira dela no sentido marital. Enfim, todo mundo agora tem relação marital com a mulher, todo mundo agora é filho da mulher, todo mundo agora quer participar da história de uma mulher que está numa UTI, entubada, imóvel, vivendo por aparelhos e deixa para trás 2 bilhões de reais. Na vida da gente, se a gente não planejar as coisas, a gente não sabe o que pode ser do amanhã. Eu não estou falando só de caso de ficar numa UTI, eu não estou falando só em caso de morte. Eu estou falando que sempre existem situações em que nossa família saber informações, nosso cônjuge saber certas informações, pode ser muito importante. Uma mulher perdeu o marido
E tinha um monte de gente que devia o marido, mas ela não sabia quem. E ele tinha dinheiro que ele tinha emprestado para alguns amigos que pediram e tudo. E ele tinha mais de 500 mil reais para receber. E quando ele morreu, ninguém foi lá pagar a viúva. O dinheiro foi e não voltou. É muito importante que a gente entenda que as coisas na vida têm que ser documentadas. Uma outra pessoa comprou a parte de trás do terreno da sua mãe para fazer a sua casa. Não fez documento nenhum. Quando a mãe faleceu, dois ou três outros irmãos, eu não lembro ao certo, alegaram que tudo ali era da mãe e que tudo entraria na herança. E um dos irmãos dizia, não, essa parte de trás eu comprei. E eles pediam o documento, não tinha documento, não tinha comprovação de nada. E diante disso, houve um racha na família inteira. Nós precisamos entender que dentro da nossa casa, a gente precisa ter alguns cuidados, algum zelo. E nas nossas relações comerciais, com a família como um todo, tio, sobrinho, pai, mãe, avô, nós precisamos, ainda que sendo uma relação afetiva, a primeira que nos marca com essa pessoa, precisamos planejar as coisas, deixar as coisas organizadas, porque senão a gente falta em alguma hora e vira uma bagunça e todo mundo briga e a gente parte e parte também a unidade da família. Nós precisamos entender que fazer coisa de boca não é suficiente, porque nem todo mundo é obrigado a saber o que foi dito de boca. Nem todo mundo é obrigado a entender claramente o que foi dito apenas por boca. Nós podemos depois dizer, não foi bem isso que eu entendi. E não é mentira, é sincero. Só que o mal-estar já está feito. Nas relações familiares, planeje as coisas, organize as coisas, documente as coisas. Eu me lembro de uma vez que eu peguei um dinheiro emprestado com meu pai e ele anotou tudo. E a cada vez que eu ia pagando, ele ia batendo no caderninho direitinho quanto eu devia. Foi tão bom, porque eu controlava e ele controlava. E eu paguei a minha dívida, que era necessário pagar, de uma forma honesta, íntegra, sem disse-me-disse, sem falar que eu tinha pago uma parcela no mês e sem ter pago, sem confusão. As relações familiares, afetivas, as relações de trabalho, elas podem ser muito próximas, mas documentar negócio sempre é necessário. Pense nisso.